Programação Full Stack Developer, hoje com aula de HTML. Pré-requisito para você fazer essa aula, curso de JavaScript com TypeScript disponível no canal. Completamente free para você fazer, mais ou menos ali umas 30 e poucas aulas que você deve assistir esses vídeos primeiro, praticar as aulas, para depois você assistir o curso de HTML. Conceito de HTML. HTML é uma linguagem de marcação, ou seja, Hypertext Markup Language. E isso significa o quê? Que ela é uma linguagem de texto. Se você abrir um editor de textos, escrever o código HTML e salvar com .html ou .htm em alguns casos, você tem já um arquivo HTML para você trabalhar. Então, ele é um arquivo texto, e ele é um arquivo de marcação. HTML é feito com marcação. Marcação significa abrir e fechar cada componente à medida que você vai utilizando isso dentro do seu código HTML. Todo navegador lê HTML, nem todas as versões. Existem versões que são lidas por determinados navegadores. Então, quanto mais nova a versão do HTML, por exemplo, HTML5, mais novo tem que ser o navegador para ler e interpretar a sua linguagem de marcação de texto. Acontece o seguinte, se um navegador deixa para trás esse código HTML, esse versionamento, ele deixa de ser utilizado. Por quê? Porque todo site e tudo aquilo que nós conseguimos enxergar na internet é feito com HTML. Tem uma parte de HTML sendo produzida ali. E é um padrão web, um padrão aberto web, e esse padrão serve para quê? Para que todos os navegadores consigam interpretar da mesma forma o código HTML. Dessa forma, cria-se um padrão e nesse padrão nós conseguimos trabalhar. Ou seja, por isso que uma aplicação desenvolvida com HTML, CSS, JavaScript, ela roda em qualquer navegador, porque está debaixo de um padrão, está respeitando padrões de desenvolvimento que são lidos de forma iguais por todos os navegadores disponíveis. Perfeito? Por que que um Full Stack Developer aprende HTML? Zanata, eu não vou ser programador? Vai. Eu não vou desenvolver um código, eu não vou aprender JavaScript, eu não vou trabalhar no back-end, no front-end, assim por diante? Vai. E o HTML não é utilizado na forma de frameworks, ou seja, na forma de bibliotecas que geram o código automaticamente? Sim, porém, em determinadas situações, um programador precisa fazer alterações pontuais no seu código HTML. Ou seja, é preciso entender, até mesmo para você debugar, até mesmo para você depurar o seu código. Uma vez que, se você desenvolve algo e não entende o que está acontecendo, na primeira dificuldade que você tiver, no primeiro problema que você tiver, você não sabe onde procurar. Além disso, alguns códigos que nós utilizamos durante o desenvolvimento do nosso projeto precisam necessariamente de algumas alterações pontuais dentro do HTML. E é para isso que você aprende. Perfeito? Então, o nosso objetivo no curso de HTML aqui do nosso canal é um conteúdo essencial para Full Stack Developer. Ou seja, ele não é um conteúdo onde nós vamos ver o conteúdo completo de HTML. Né? Não é o mestre do HTML que você vai sair daqui fazendo esse curso. Porém, é o essencial para um Full Stack Developer. Além disso, nós não vamos aprofundar em HTML e CSS. E nós vamos deixar para os frameworks o trabalho pesado. Por que nós vamos fazer isso? Porque o framework já vai entregar para nós aquilo que nós precisamos a nível de código HTML para fazer as coisas mais simples e para fazer também as coisas mais visuais, até mesmo complexas. Porém, como eu expliquei, em alguns casos nós vamos, por exemplo, inserir uma biblioteca separada daquilo que nós estamos utilizando. E aí nós precisamos conhecer um pouquinho de código HTML para isso acontecer. Perfeito? Exemplo, então, aqui de uma página HTML. Olha só, aqui eu tenho um código onde eu abro a instrução HTML e fecho a instrução HTML. Por isso que é uma linguagem de marcação. Quando eu abro, aqui especificamente
né, qualquer que seja a marcação, eu tenho aqui o nome, por exemplo, título, e aqui eu tenho barra título para fechar. O que está entre essa marcação, esse início e esse término, compõe a minha tag, isso chama tag título. E aí, automaticamente, eu consigo fazer com que isso seja interpretado, especificamente nesse caso, como título da página. E o HTML, ele começa com essa instrução, HTML, e fecha com barra HTML. Ou seja, ela é tagueada. Head, o que é a seção head? Cabeçalho. Então aqui eu tenho um head e um barra head. Eu tenho um body e um barra body. Um P e um barra P. Aqui eu tenho um P, que é um parágrafo. Tenho o texto do parágrafo. Aí eu começo uma variação de letra. E aqui eu termino a variação de letra e depois eu termino o P. É como você escrever uma expressão matemática. Se você abre chaves, depois você abre colchetes e abre parênteses, você tem que necessariamente fechar primeiro o parênteses, depois o colchete e depois chaves. É a mesma coisa aqui. Então, quando eu estou trabalhando com as tags de HTML, eu tenho que entender que a partir do momento que eu abro uma tag e em seguida abrir uma outra tag dentro dela, no caso dessa linha, eu preciso fechar a última e depois a anterior. É uma ordem cronológica, né? Uma ordem de escrita que você tem que ter na hora de você escrever os seus códigos. Por isso que ela é tagueada e por isso que ela é uma linguagem de marcação. E tudo que está dentro de HTML é o que faz parte do meu código HTML. Zanata, e o JavaScript? Nós aprendemos JavaScript, você deu aula para nós de JavaScript. Como é que ele funciona? Ele funciona da mesma forma. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui eu tenho o HTML, perfeito? Agora está em maiúsculo e é de propósito, eu vou te explicar isso depois. E aqui eu fecho o HTML. Aí eu abro o head, abro script, fecho aqui o script. E aí eu abro estilo, fecho estilo. Aqui eu fechei o script nessa outra linha. Então o que acontece aqui, olha, este bloco é um bloco de script. Este outro bloco é um bloco de estilo. Então aqui eu tenho o bloco de estilo e aqui eu tenho o bloco de script. E tudo isso fica de um bloco maior, que é o bloco head, que seria meu bloco de cabeçalho. E aí existem técnicas, né, locais para nós colocarmos os scripts, locais para nós colocarmos os estilos, de forma que a minha página HTML seja lida de uma forma mais rápida, ou seja, que a informação para o usuário esteja disponível de uma forma mais rápida. Os frameworks que nós utilizamos, eles já se encarregam disso. Porém, nós vamos perceber para frente que o Google PageSpeed e outras ferramentas que otimizam código para nós e analisam a nossa página, o nosso aplicativo, eles pedem que determinados scripts sejam colocados no rodapé ao invés de ser colocado no cabeçalho. E isso nós também vamos entender como que isso funciona. O importante para nós agora é entender que o HTML ele é dividido nessas seções e cada seção tem um objetivo específico. Body aqui, por exemplo, é tudo aquilo que aparece para o nosso usuário. E button aqui, por exemplo, é um botão onde ele tem uma classe e um código JavaScript para ser utilizado. Traduzindo esse código, né, a leitura inicial desse código aqui, como que ele funciona? Aqui, basicamente, vai aparecer para o nosso usuário um botão. Quando clicar, ele vai exibir oi, então ele vai executar essa função aqui de JavaScript. Ele vai dar um alerta, que é o alert, oi, estou dentro da página. E ele tem uma classe chamada botão. Essa classe botão tem um fundo azul, da cor branca, com esse tipo de fonte, né, essa família de fonte. Ela é do tipo bolder, quer dizer, é uma fonte mais espessa, e ela tem uma margem ao redor de 10 px, ou seja, 10 pixels ao redor aí do texto que a gente tem dentro do nosso botão. Aqui está o texto do botão e aqui nós fechamos o botão. O efeito visual desse código é exatamente isso daqui. Observe que aqui, olha, eu utilizei um arquivo chamado index.html, que está dentro de um subdiretório HTML
dentro de outro desenvolvimento, dentro do Drive C, e ele é do tipo arquivo. E ele produziu esse resultado, que é exibir mensagem. Na hora de clicar, ele aparece um alerta para mim na página HTML. Ele exibe, ele abre uma janela e exibe aquele alerta. Entenda, isso daqui poderia estar hospedado em um site. Então, quando você digita lá www alguma coisa, o que ele vem para você é exatamente o conteúdo desse arquivo HTML que foi escrito lá nesse site. Então, é descarregado para o usuário, a partir do momento que ele bate www, o conteúdo HTML. E aí aparece para ele de uma forma visual. Atrás disso daqui tem aquele código que nós vimos no slide anterior e executa essas tarefas. Perfeito? Site de referência, aqui nós temos o Mozilla. Coloquei para você tanto a parte do HTML completo, quanto também dos elementos e das tags. Vai estar disponível para você no seu material em PDF para download. Link novamente aqui no vídeo, né, com todos os outros links que você precisa para acompanhar as aulas. No próximo vídeo, nós vamos fazer as práticas de HTML para a gente ir entendendo como isso funciona e integrando isso junto com o nosso JavaScript que nós já aprendemos. De quebra, nós também já vamos fazer o CSS. Por quê? Porque aí nós já vamos fazer a parte visual e você vai entendendo como que isso funciona. Lembrando que o objetivo do nosso curso de HTML com CSS, ele é o objetivo para um Full Stack Developer, ou seja, para alguém que vai desenvolver web apps e vai utilizar frameworks para facilitar a vida. Então aqui nós não vamos ver todo o conteúdo de HTML com CSS, mas sim o conteúdo essencial que nós precisamos para desenvolver as nossas aplicações. Beleza? Até a prática no nosso próximo vídeo. Valeu!